Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo, tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo, vamos conversar sobre a política de contratação do Botafogo, os jogadores que estão chegando ao Botafogo. E no final desse vídeo, gente, fique comigo até o final, que no final desse vídeo eu vou falar do jogador que o Botafogo tem de contratar, tá? Vamos falar aqui sobre os jogadores que o Botafogo está contratando. E no final desse vídeo, eu vou falar com vocês sobre o jogador que, na minha opinião, o Botafogo tem de contratar, tá bom? Vamos lá então? Antes disso, permita-me a gentileza, né, gente, de falar que esse vídeo tem um patrocínio da OneXBet, que é um caso de aposta mundialmente reconhecida, tá? Pra você que curte uma aposta esportiva, ok? Pra você que curte uma aposta esportiva, indico a OneXBet porque é tida como a mais confiável casa de aposta do mundo. Lá na Europa é tida como a mais confiável e que não tem burocracia na hora de entregar os seus lucros. Se você realmente for aquele ganhador de R$100, você vai receber de boa, imediatamente, em qualquer casa de aposta. Se você for aquele apostador que vai ganhar 5 mil, 6 mil, 7 mil reais, não é qualquer casa de aposta que vai facilitar a entrega, não. Vai dificultar, vai complicar, vai tentar bloquear, fazer um monte de coisa. Então, nesse caso, até para isso, você tem que pensar naquela que é diferenciada, que é a OneXBet, tá bom, gente? Então, é uma casa de aposta importante, portanto, porque ela faz assim, patrocina inúmeras equipes no futebol mundial, equipes muito fortes, como Barcelona, Liverpool e muitas outras também, e que trata você como consumidor, não apenas como um apostador amador. Vai na minha então, tá? Se você curte uma aposta esportiva, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Cadastre-se lá na OneXBet e depois você volta aqui, pega o código promocional OneXJosa, que é um código identificador, gente, que mostra pra eles que você partilha esse canal, que mostra pra eles também que você tem o direito, e você vai ganhar o direito de dobrar o seu primeiro depósito, é isso mesmo. Josa, eu já me inscrevi lá na OneXBet, usando inclusive sua dica. Então, se for assim, quando você for apostar, use e abuse de apostar pela OneXBet, gente, tá bom? Sempre deixando claro, apostas com cautela, tá bom? Fechando parêntese, vamos então aqui falar sobre a política de reforços do Botafogo, né? Contratando jogadores, eu queria entender, na verdade, o que quer o Botafogo com essas contratações. E isso aí, gente, não é, essa primeira observação minha não é depreciativa, não. É uma interrogação mesmo que eu faço. Mas antes de continuar, e antes de responder aí, antes de especular qual seria a resposta para essa especulação, para essa interrogação, eu preciso conversar com você, torcedor e torcedor do Botafogo. Eu preciso falar para você o seguinte, primeiro é perguntar, por que não se inscreve no canal do Josa Novales? Quanto mais botafoguenses estiver nesse canal, mais vídeos teremos sobre o glorioso, gente. Mas a questão que eu preciso falar com vocês também, meus amigos, minhas amigas, eu sei que a expectativa é sempre muito grande. E às vezes vocês se frustram bastante, ficam na expectativa que a equipe vai mudar, vai ficar realmente fantástica de uma hora para outra. De repente não é bem assim, gente. Vamos entender. Se não fosse pela SAF, o Botafogo provavelmente estaria lutando contra rebaixamento. Certo? Porque o Botafogo não tinha uma equipe para disputar a Série A. Se não fosse pela SAF, talvez estivesse já virtualmente rebaixada, como está o Juventude, ou lutando para sair do Z4. É pouco, eu sei que é pouco quando a gente pensa a grandeza do Botafogo, gente. Eu sei que é muito pouco, mas é importante ter calma nessa hora. Vai ter muito erro mesmo. O Luiz Castro vai errar muito, né? A SAF vai errar muito, né? O Tessero vai errar muito. É normal, porque é um processo muito novo. E o processo é desigual e combinado, gente. Combina coisas negativas com coisas boas também. E no final das contas, né, o lucro pode ser interessante aí para a comunidade botafoguense, tá bom, gente? Isso é muito importante ter calma nessa hora. É muito importante, você que está esperando essa grande equipe dentro de campo, ela pode demorar um pouquinho. Não é tão simples, né? Não é com um passe de mágica, sabe? Porque a gente vai sair de uma equipe mais ou menos para uma equipe absolutamente forte, competitiva e que lute por títulos importantes aqui no futebol brasileiro. Então é muito importante ter essa calma aí. É muito importante que, enfim, sempre deem um voto de confiança para o processo. Tá? Dito tudo isso, falemos então sobre a política de contratação do Botafogo. E até por isso que eu quero entender o que é o Tessero e a SAF com essas contratações. Quer um Botafogo lutando no meio de tabela, pensando nesse Botafogo aí como uma equipe muito maioral a partir de 2023, ou quer o Botafogo agora, por exemplo, para ganhar alguma coisa, por exemplo, chegar na Libertadores de América? Quer o Botafogo apenas lutando contra o rebaixamento? Que no máximo poderia ir para uma Sul-Americana? Este ponto, é isso que eu quero entender. Porque na minha opinião, as primeiras contratações que chegaram para o Botafogo, a primeira leva de jogadores que chegaram ao Botafogo, que chegou ao Botafogo, esses jogadores eram para montar uma equipe, para gerar uma equipe minimamente competitiva, para salvar, por exemplo, o Botafogo de ficar ali na zona do rebaixamento.
Não eram jogadores para mudar o perfil do Botafogo. Agora, só que, ao meu ver, muitos jogadores que estão chegando agora para o Glorioso também são jogadores com perfis parecidos com aqueles lá. Então a questão é, vai continuar montando essa equipe? E se vai continuar montando, por exemplo, uma equipe apenas competitiva, com jogadores muito parecidos com aqueles que chegaram, aonde o Botafogo vai chegar? Aonde o Botafogo vai conseguir chegar, meus amigos? O que o Botafogo vai conseguir? Ficar apenas na primeira divisão? No máximo indo à Sul-Americana? Vai brigar para a Libertadores? Este é o ponto. Então o que me parece aí é que não há uma definição muito clara disso. E essa definição precisa ser muito clara para os torcedores, para que os torcedores também consigam calibrar as suas expectativas. É muito importante isso. Ter claro, o dirigente precisa ter claro, deixar isso claro. O que o Botafogo quer com a temporada, né? Porque vamos lá. Danilo Barbosa. Danilo Barbosa é um jogador interessante. Eu gosto muito dele, pessoalmente inclusive. Não conheço pessoalmente, mas eu sei que é um cara muito gente boa mesmo. Mas é um jogador hoje para mudar o Botafogo? Ou é um jogador parecido, com aquele perfil parecido de antes? Ele é um jogador com perfil parecido com aqueles que foram contratados. Então ele chega, na verdade, para, de repente, jogar no lugar do Tietê, jogar no lugar... Enfim, o problema, na verdade, é que ele não muda. Ele não muda aí esse Botafogo, a cara do Botafogo. Então, foi mais um que chegou, né, para compor, para reforçar o elenco, mas com um jogador muito parecido com aqueles que já estão presentes ali no ambiente. Eu gostei da contratação do Massal, achei interessante. Gostei muito da contratação também do Adrielson. Para mim esse foi uma das melhores, pode surpreender a muitos botafoguenses. Esse jogador realmente, se ele se adaptar ao Botafogo, vai ser um reforço muito interessante. Em tese vai ser um grande reforço para o Botafogo. Em tese, pode ser que as circunstâncias não ajudem, mas em tese ele pode ser sim um grande reforço para o Botafogo, né? Luiz Henrique, para mim foi um erro, né? Eu não faço demagogia com o torcedor aqui, vocês sabem muito bem disso. Eu até prefiro que o botafoguense que esteja descontente com o meu vídeo, que não se inscreva no canal, não tem problema. Vou ficar muito triste com isso. Mas eu não gosto de demagogia com o torcedor. Para mim o Luiz Henrique não foi um bom reforço, foi um erro. Um erro de um jogador que nunca entregou nada em lugar nenhum. Um jogador que tem uma dificuldade danada para se adaptar. E que de repente pode não render aquilo que o torcedor espera, né? O Gabriel Pires, este para mim é um reforço interessante. Esse para mim pode surpreender a muitos botafoguenses também, assim como o Adrielson. Esse jogador, ele é muito regular, gente. Tem uma regularidade muito interessante, muito interessante mesmo. É um jogador que consegue trabalhar muito bem no meio de campo, consegue fazer uns passes ali, qualificar muito o jogo, acelerar o jogo, fazendo a bola correr. E isso é muito importante. Ou seja, estamos falando de um jogador que dá intensidade para o jogo, mesmo quando a movimentação dele não é tão rápida assim. Até porque intensidade tem nada a ver com velocidade. E esse jogador, Gabriel Pires, pode ser sim um bom reforço para o Glorioso. E para mim, ele é um jogador que está na fronteira entre aqueles jogadores que apenas montavam uma equipe, né, competitiva, e um jogador para mudar um pouco a cara do Botafogo. Para mim, ele está na fronteira, quase pisando o pezinho, né, os dois pezinhos ali na outra parte, né, ou seja, de um jogador que pode sim ajudar a mudar o Botafogo. Chico Soares para mim é um jogador que pode render no Botafogo, pode virar um baita reforço para o Botafogo, gente. Ou pode também decepcionar. Porque na carreira do Tiquinho a gente tem, na verdade, um jogador de altos e baixos. Um jogador que depende muito da temporada, de como começa a temporada, depende muito de muitas coisas para que o jogo dele funcione. E pequenos detalhes, às vezes, fragmentam demais o desempenho e as performances do Tiquinho nas equipes onde ele está jogando. Então é um jogador que pode chegar e pode resolver, pode chegar e virar o xodó da torcida do Botafogo perfeitamente. Claro que pode. Mas também é um jogador para o qual eu peço para você, torcedor e torcedora do Fogão, calibre as suas expectativas. É muito importante até para você recepcionar muito bem o reforço, que você mantenha calibrada as suas expectativas. O Tiquinho pode virar sim um belíssimo reforço para o Fogão, como também pode decepcionar a muitos de vocês aí. Agora também é um jogador que, se der certo, pode dar muito certo. E aí nesse caso aí, se der certo, ele para mim até supera o Gabriel Pires no sentido de ajudar o Botafogo a se configurar como uma equipe muito mais do que uma equipe meramente competitiva. Tá certo, gente? E aí tem também os jogadores aí que estão chegando, o Gabriel, o Jacob, né? Jacob Montes, né, gente? O americano. Esse eu não entendi até agora por que esse jogador foi contratado. Então é um jogador que tem ali, também meio campista, é um jogador de velocidade. Na minha opinião, é um jogador que chegou no Crystal Palace, vindo do futebol universitário americano, chegou no Cristal e não conseguiu jogar no Cristal, não jogou no Cristal. Qual é a ideia de trazer esse jogador para o Botafogo? É testá-lo no Botafogo para mandar de volta para o Crystal Palace? Até agora não entendi.
essa contratação, e para mim ela é numérica, ela apenas acrescenta em números e não necessariamente em qualidade. Mas isso é o seguinte, o jogador pode ser perfeito, pode ser maravilhoso, pode ser que ele dê certo, só que eu tenho que analisar, meus amigos e minhas amigas. Eu tenho que analisar a partir do que eu vejo do jogador e não a partir daquilo que ele pode fazer. Isso aqui não é análise sobre o futuro, isso aqui não é cartomante, gente. Aqui é uma análise, e a análise se faz em cima do que o jogador está fazendo. Em cima do que estava fazendo o Montes, eu preciso dizer para vocês que assim como o Luiz Henrique, eu não indicaria. Chegou, tá chegando no fogão, assinou o contrato, beleza. Sentar na arquibancada e torcer para que o jogador dê certo. Porque para que o Botafogo dê certo é muito importante que o torcedor esteja completamente, gente, completamente dentro da proposta, completamente ali, né? Assim, torcendo junto com os jogadores, né? Para que funcione. Porque torcer contra o jogador, evidentemente, vaiar o jogador nesse momento pode ser complicado também. Acho que o Montes pode ser interessante, sim. Claro que pode. É um jogador que tem sua habilidade, é um jogador que também acelera bastante o jogo, tem uma condição boa e é um excelente cobrador de faltas. Isso a gente pode falar. Ele é muito bom cobrador de faltas, tá? Então, numa situação de bola parada, ele pode resolver uma parada aí com uma ótima cobrança que ele sabe fazer muito bem com o seu pé direito. O pé direito dele coloca a bola onde ele quer, ao menos em bola parada, em cobrança de falta e mesmo cobrança de escanteio também. Nisto, o Montes pode ser interessante para o Botafogo. Fora isso, é um jogador que pode ter ali também um problema de adaptação em função também de que o entendimento mesmo da língua, essas coisas todas, né, gente? Então, fica esse problema aí, que vai ter que ser resolvido pela comissão técnica do Botafogo, né? Então, são esses mais ou menos esses jogadores aí, né? O Pires, que para mim pode ser o melhor desses todos aí, juntamente com o Adrielson, né? O Tiquinho, que pode ser um jogador de altos e baixos, pode render muito para o Botafogo, mas eu coloco aí uma incógnita e peço a você que calibre as suas expectativas. O Montes, que para mim é uma aposta, e acho que o Botafogo tem que tomar muito cuidado com essas apostas, assim como também foi e é o Luiz Henrique. O Danilo Barbosa, que para mim foi um jogador que chega com o perfil daqueles lá que chegaram na primeira leva, e não um jogador diferente daqueles, né? E assim por diante. Agora, quando é que o Botafogo vai entregar um grande jogador para a torcida? E qual é esse jogador que o Botafogo precisa contratar? É claro que todos esses aí podem ser interessantes para continuar montando essa equipe, mas uma hora tem que contratar jogador também para mudar essa equipe. Eu estou entendendo, na verdade, todos os esforços da SAF. O que eu quero é que a SAF defina o que eu quero para o Botafogo claramente. Eu quero que o Botafogo apenas dispute no meio da tabela, e se isto for realmente a realidade, tudo bem, mas já não dá para montar a equipe para 2023 ao mesmo tempo? Então esses são os pontos que eu gostaria de entender melhor. Agora, dentro disso e independente disso, o Botafogo tem que ir atrás de um jogador em especial com que ali manifesta certo interesse, né? Com quem manifesta certo interesse e que pode abrir negociação ou pode voltar a abrir negociações em relação a ele, né? Que é o Matheus Pereira. Este é o jogador que o Botafogo tem que buscar, porque este muda de patamar. Este é o jogador, não é que ele muda a equipe de patamar, mas ele começa a mudar o perfil da equipe, também começa a fazer com que a equipe mude pouco a pouco de patamar. O Matheus Pereira é um craque de bola, gente. Seria um grande nome para o Botafogo. Há um ou outro aí que ainda está sendo especulado. Um amigo meu ligado ao Botafogo falou que talvez tenha um ponta direita aí também. Que ninguém sabe quem é, que pode chegar, ninguém sabe se é brasileiro, se é estrangeiro, mas que pode chegar também. Eu, sinceramente, desconfio que seja estrangeiro no caso, tá? Como por exemplo um Montes ou assim por diante, né? Então a questão para mim é que o Matheus Pereira é o jogador que o Botafogo não contratou. Veja só, o Matheus Pereira é o jogador que chegaria hoje para meiuca do Flamengo, por exemplo. Chegaria hoje, por exemplo, para ser o titular lá no Palmeiras. É um jogador que chegaria, pegaria a camisa e jogaria ali de 10 no Fluminense. Então, se é um jogador que serviria para chegar e virar um grande reforço para o Flamengo, em tese, né? Fluminense, Palmeiras e muitos outros, este é o jogador também que o Botafogo tem que contratar. Ainda que contrate boa parte dos jogadores sejam ali, digamos, operários, formadores de uma equipe e tudo mais e tal. E um outro que, na verdade, se configura como aposta, e um outro que tem ali altos e baixos, mas que pode render o Botafogo. Ainda que contrate esses jogadores, precisa de pelo menos um grande jogador. E o Matheus Pereira, para mim, esse grande jogador, é o jogador que o Botafogo tem que se esforçar. Teria muito que se esforçar para trazer para o Brasil, porque seria, sem dúvida nenhuma, em tese, um dos grandes reforços no futebol brasileiro. É isso.